Você já viu um desenho infantil onde a protagonista morre se tornando uma zumbi e embarcando em uma aventura para se ressuscitar? Antes de mais nada, eu sou o Desconhecido e sejam bem-vindos ao canal Desconhecido. Já aproveitando essa deixa o like e se inscreva no canal. Agora bora pro recap. Papai Veria um Zumbi é um filme de 2010 da Espanha, criado em parceria dos estúdios Abra Productions e Devolution Studios. Foi dirigida por Ricardo Ramon e John Spinatti, e roteiro por Daniel Torres. Tudo começa mostrando um cenário gótico de uma mansão perto de um cemitério, até que ouvimos dois personagens brigando. A câmera acompanha até o quarto da nossa protagonista mais nova, chamada Dixie. Ela fica com medo e chama pela mãe. Corta a cena, o pai de nossa protagonista entra em seu quarto, nos mostrando que agora ela é gótica, repelindo os raios solares como uma boa Dark Hill, falando que não quer ir pro colégio. E o pai dela a suborna com duas entradas para o parque de diversões, pedindo para ela convidar sua melhor amiga Júlia. Depois é mostrado o pai dela trabalhando, e ele é um tanatropaxista, ou seja, ele cuida de gente morta. Sim, isso é um defunto em um desenho infantil. Dixie chega falando mal de seu padrasto e sua meia-irmã. Essa cena só tá aí para explicar a ausência da mãe dela. Depois dessa cena é nos mostrado Dick sendo levado em um carro da funerária até a escola dirigida por seu pai. Ele também é agente da funerária. Eles quase atropelam um gatinho, o que desarruma o defunto dentro do caixão. Sim, eles estão levando um morto junto. Daí vem uma frase que irá fazer muito sentido mais para frente do filme. Gente atrai o que pensa, querida. Como um imã. Dixie, irritada, pede para ele o deixar ali, pois não queria ser vista no carro da funerária. Agora é o primeiro furo de roteiro. Que gótica não quer ser vista em um carro da funerária? E também já podemos perceber que a Dixie precisa claramente de um creme de rugas porque ela parece uma idosa de 40 anos fumante. Esquecendo o furo de roteiro, Dixie chega na entrada do colégio encontrando sua amiga Julia e a convidando para ir para o parque. Porém, ela mente na cara dura e sai. Dixie pergunta o que aconteceu e Alfaciane abre o jogo, mandando ela não ligar mais para ela e devolvendo a pulseira da amizade. E aqui a Dixie pisa na merda e por algum motivo o áudio é cortado. Atraemos lo que pensamos. Como um imã. Corta a cena, ela está na biblioteca desenhando, e ao lado dela está seu crush Ray. Ela fica toda caidinha por ele, até que chega a dupla cruz e credo para atormentar ela, zoando a roupa e o estilo gótico dela. Dixie, então sendo uma sensata aluna modelo, faz o que todos fariam, fechando o punho e fazendo um carinho no rosto dela em velocidade 2x. Ela volta para casa e vai até seu pai ajudar ele a vestir os sapatos do novo presunto que está sendo preparado para o enterro, e entrega a advertência do colégio para fazer carinho na cara de uma colega com força extra. Depois é nos mostrado Dixie indo para seu quarto, e o seu pai mostrando a autoridade pela primeira vez, a pondo de castigo. Porém, ao entrar no quarto e ver sua filha chorar, ela revela que Julia terminou a amizade com ela. Então, sendo um bom pai, ele fala que vai com ela no parque. No parque dá para ver o carinho que a produção teve para fazer. Mesmo com limitações gráficas, está muito bem feito, com figurantes o suficiente para não deixar vazio, incluindo o primeiro defunto que saiu da cova para conversar com uma gatinha. Voltando para nossa protagonista, o pai dela fala que nada acontece por acaso, a Dixie caga para o que ele diz e ele foi comprar um dogão para eles enquanto Dixie foi olhar bijuterias. Até que Cruz e Credo reaparecem, pedindo desculpas e vindo com uma história que os amigos do Ray, que foi apresentado sozinho, a convidaram e queriam levar a Dixie para ser 3-3 no labirinto dos espelhos. A trouxa acredita e o pai incentiva. Indo lá, ela é levada a uma parte onde vê algo que a destrói. Ray está dando uns amassos na Julia. Dixie sai correndo enquanto as duas nojentinhas ficam rindo. E pelo amor de Deus, que risadas irritantes! Dixie sai correndo do lugar e começa a chover. Ela encontra seu pai que pergunta preocupado o que houve. E como uma adolescente modelo de fábrica, ela ocupa por tudo e sai correndo, quase sendo atropelada. Ela corre até a floresta dizendo que odeia tudo e todos e queria estar morta. Lembram que o pai dela falou? Gente atrai o que pensa, querida. Como um imã. Dito e feito. Um raio cai em uma árvore que cai em cima de nossa protagonista. Quando Dixie abre os olhos,
Ela vê que está em um lugar fechado. Com dificuldade ela empurra a tampa e sai, e vê que está em um cemitério, achando que era mais uma pegadinha do malandro da Cruz e Credo, até cair e ver que aquilo era sua própria tumba. Segundos depois, uma figura encapuzada toca o sino do cemitério, fazendo a protagonista entrar em pânico e sair correndo. A encapuzada tenta impedir, mas Dixie já picou a mula, até se deparar com dois lobos antropomórficos com olhares nada agradáveis e um centauro que se aproxima só para dar medo. A gótica sai correndo enquanto os lobos correm até ela, e se pisar ela corre de volta para o cemitério, e os lobos tentam ficar em uma parede invisível. Fechando o portão, a figura misteriosa revela que os anjos negros, esses monstros aí, não podem entrar na terra sagrada dos cemitérios. Também é revelado que os anjos negros querem capturar os zumbis e entregá-los para a Nebulosa. Já já vai ser apresentada melhor. Dixie não acredita sobre os zumbis. A figura encapuzada reforça isso, revelando quem é. Isis, uma múmia com visual muito foda na minha opinião. E pela múmia que a gente descobre como os mortos-vivos dessa realidade são mais frágeis que papel. Eles não podem se molhar, senão a água destrói a pele deles, não podem se expor à luz solar e nem ao fogo, senão deteriorizam. E daí que a ficha de Dixie finalmente cai. Ela está morta e se tornou um zumbi. Cena é cortada e é mostrado Isis fazendo um espetinho delicioso de escorpião e a Dixie fazendo birra. Ela pergunta se tem outros zumbis e Isis fala que todos foram capturados pelos anjos negros em uma emboscada quando a comida ficou escassa. Aparentemente os zumbis também sentem fome nessa realidade. E só ela e uma zumbi chamada Pirosca conseguiram fugir, mas essa vive saindo e vindo porque tá namorando um zumbi de outro cemitério. Então a múmia, mudando de assunto, fala que é ótimo ter outro zumbi no cemitério e que elas podem se tornar melhores amigas, oferecendo um escorpião no capricho. Mas Dixie, enjoada, recusa com um tapão e tenta sair vazada de novo para encontrar seu pai. Mas Isis a impede, falando que os anjos negros ainda estão lá fora e que ela não seria bem recepcionada por seu pai por estar em fase de decomposição. Dixie aos prantos fala que não quer ser uma zumbi, e a múmia fala que só tem um jeito de voltar à vida. E nesse momento uma voz fala que é o Azoto, e é revelado que é a tal de Pirosca, que sinceramente tem um dos melhores visuais do filme. Até agora o visual dos mortos está muito melhor do que dos vivos. Voltando para o filme, as duas mostram a Dixie e uma parte do cemitério, além de que uma novata extremamente parecida com ela irá chegar portando o Azoto, um amuleto poderoso que abrirá um portal para que os zumbis voltem à vida um segundo antes de sua morte, para evitá-la e terem uma segunda chance. Percebendo que é parecida com a garota da profecia, seu cinto começa a brilhar. Ela abre a caveira e lá está o tão famoso Azoto. Então ambas falam um poema. Guardem isso que é muito mais para frente do filme e irá fazer sentido. Não se desespere, você vai conseguir. O caminho de casa irá te atrair. Dixie fala para elas abaixarem a bola, pois não é nada demais. Mas Pirosca fica pistola perguntando se ela não sabe usar. Dixie fala que é só uma bijuteria que ela ganhou de aniversário. Mas cheias da maldade, Pirosca decide pegar, mas a gótica não deixa. E toda metida do machado pergunta se ela tem alguma ideia melhor. Isis se intromete falando que um tal de Vitrião sabe o que fazer. Pirosca, já torta nas ideias, fala que o Vitrião é um vagabundo. Mas a múmia fala que ele sabe tudo da vida e da morte. Então a Cuca Rachada fala que ninguém sabe por onde ele anda e que a floresta está cheia de anjos negros. E se oferece para levar o Azoto para o vagabundo. Mas a Dixie não quer papo e não tá nem aí. Então Pirosca tenta dar uma de carioca e roubar. Mas a gótica tá ligada na maldade e fecha o sim. Então revoltada, a Cuca Rachada sai. Isis pergunta como elas vão sair. E a gótica diz que precisa pensar. A cena é cortada para o covil da Nebulosa, que eu tenho quase certeza que era a Mid-Rainheta em vida. Bonsais são plantas muito delicadas. A beleza deles reside em suas perfeitas proporções. Uns entre nós querem ouvir o que o bom doutor tem a dizer sobre como nós somos loucos! Ela está em seu hobby de cultivar seus bonsais, até ver que seu bobo da corte tá fazendo merda de novo. Ela puxa tão forte a orelha dele que desgruda a cabeça do corpo. Para a sorte do miserável, o centauro chega com seus capangas mostrando que capturou mais 20 zumbis. Uma coisa que eu acho engraçada nesse filme é que os zumbis, na verdade, são esqueletos com chapéus diferentes. Ela mandou o Toco lobotomizar os zumbis e prendê-los nas catacumbas. A cena volta para Dixie saindo do cemitério, e a Isis a segue falando que vai junto.
A gótica não gosta muito da ideia, mas a múmia segue de qualquer forma. Ela oferece seus amuletos da sorte até que cai de cara no chão. Dixie diz que vai procurar o vagabundo sozinha, e Isis fala que sabe onde ele mora. Isso faz a gótica mudar de ideia e deixá-la seguir, contanto que não se aproxime e deixando claro que não são amigas. Então ambas chegam em uma divisória e a múmia fala que é para elas irem à direita. E a gótica fala que ela está apontando para a esquerda. E a cena termina com Isis com medo de ser Sexta-feira 13. Como se um assassino com máscara de rock fosse aparecer. Quarta cena, Nebulosa está passando a limpo as informações que lhe foram dadas. Uma tal de Dixie é a portadora da Azoto e está atrás do zumbi vagabundo. Ela pega um cérebro e dá como forma de agradecimento à sua espiã. E é revelado que era Pirosca X9. A nariguda chama o Centauro e manda todas as patrulhas atrás da Dixie. Voltando para as nossas protagonistas que andam pela floresta, Isis fala que Dixie está muito magra e precisa comer, e começa a listar um delicioso cardápio de baratas crocantes e vermes macios. Então a gótica para no meio do caminho para comer alguns mirtilos de um arbusto, até ser atacada por 2 lobos fantasmas. Ela corre até ser encurralada em um precipício, até Isis salvar o dia jogando uma de suas bandagens amarrada em uma pedra. E não me pergunte onde ela tirou bandagem e tempo para poder fazer isso. Dixie segura, Isis joga a pedra que esmaga os lobos fantasmas e puxa a gótica para cima. Dixie fala que não precisava salvá-la e que seria mais fácil para ela. Isis fala que no máximo seria menos bagunçado. Ambas riem começando uma amizade. Cena corta e elas andam pela floresta pela manhã. Então vamos considerar que as árvores estão fazendo sombra. Dixie pergunta por que Isis é tão supersticiosa. A múmia explica falando que uma mendiga profetizou que ela seria morta por crocodilos, até que um dia os pais dela marcaram um passeio no rio Nilo. Só que quando ela avistou os crocodilos que dormiam, a tapada gritou acordando os bichos, e ela tropeçou e acabou estando onde está agora. Agora, como recuperar o corpo dela inteiro para poder fazer a bandagem? Eu não sei. Dixie fala que as profecias não existem. E Isis, para provar, dá uma tacada em uma pedra que bate ali, que bate aqui e que bate lá e cai na cabeça da múmia. Se isso prova que superstições existem, eu não sei. Só sei que isso prova que Isis não bate muito bem da cabeça. A próxima cena é do Toco voltando para dizer que Dixie escapou de uma perseguição. O bobo da corte vai até ele dar uma bronca e se pagar de bonzão, até que o rinoceronte ri da cara dele. O motivo é que ele pisou na portulacaria afra da nebulosa. Ele fala que era só um matinho, porém a nariguda dá poucas ideias e transforma ele em camisa de saudade, e manda braba falando que aquele matinho era um ser vivo, coisa que ele jamais poderia sonhar em ser. Então ela manda o Toco ir e só retornar com a Dixie e o Azoto. E o Centauro com o botico na mão obedece na hora e sai vazado. Voltando para as meninas, Dixie pergunta por que elas viraram zumbis. Isis fala que deixaram assuntos pendentes em vida. Então a gótica pergunta se o Azoto pode mesmo as ressuscitar. Ela confirma, mas só se elas não forem pegas pela nebulosa. Dixie pergunta sobre a vilã, e a múmia fala que ninguém sabe ao certo como ela surgiu, mas desde que apareceu, ela dominou o jogo. A cena mostra os anjos negros chegando no acampamento e o Toco passando ordens. E é mostrado que as meninas dormiram encostadas em uma parede de pedras, até Dixie acordar e dar um bracelete de amizade para Isis como forma de selar a amizade, como pão e manteiga. Mas que ditado mais besta! Não tinha um melhor, tipo queijo e goiabada? Depois elas se encontram em uma fazenda, de dia, sem sombras, elas expostas ao sol, e nós esquecendo esse grande furo de roteiro. Isis fala que pode ter humanos lá dentro, mas a gótica convence a ir. Agora eu vou lhe mostrar uma comparação inútil. Chama a Guarda Nacional! Esse acréscimo na dublagem veio da versão em inglês, que fez a mesma coisa. Voltando para o filme, o Espantalho acorda e as observa. Segundo depois, ele ataca elas com um lança-chama. Elas fogem e desviam do fogo, o que faz o Fusca próximo explodir, e a plantação que aparenta estar mais na seca que eu não pega fogo. Elas correm e se escondem em um alçapão. Porém, uma bandagem de Isis fica solta entregando o esconderijo. O espantalho taca fogo no tecido que faz o percurso. Dentro do alçapão, Dixie percebe a bandagem solta pegando fogo e pensa rápido, mandando a Isis cortar a bandagem que elas fogem pela janela. O espantalho toca fogo na abertura do alçapão, que convenhamos seria mais inteligente ele ter feito isso primeiro, ao invés de ter tacado fogo no tecido, entregando que eles sabem onde elas estavam.
Dixie então chega por trás e nocauteia ele com uma pá. Elas o revistam e descobrem que é um outro zumbi. Então o levam para um canto do celeiro. O acordam na base da pimenta. E começam o interrogatório. Dixie pergunta o que ele fazia ali. O pirata fala que se escondia dos Anjos Negros, e ali lembrava o antigo veleiro onde ele usa e cria armas como lança-chamas. Dixie pergunta por que ele atacou elas. O pirata, com cara de coitado, fala que achou que elas fossem enviadas da nebulosa, e todos os zumbis do cemitério dele foram capturados. Mas Isis dá-lhe um chutão e pergunta por que ele não foi pego. E com um sorriso malandro ele fala que é bom se esconder. Dixie pergunta o nome dele, e ele se apresenta como Goner. Ela já meio caidinha pede pra ele ir com elas. Isis vai até a amiga totalmente contra a ideia. Ela descontém um pouco, até o Goner perguntar onde elas estão indo. Isis fala para a Dixie não contar, mas a Gótica ignora e fala que elas estão atrás do Vitrion. Goner fala que sabe onde está a cabana dele e pode levá-las em 2 dias. Isis pergunta como eles vão. A cena é cortada para perto de um rio, onde um barco que Goner nomeou de Sereia Audaciosa. Eu achei um belo nome. Contra a vontade da múmia, eles embarcam no rio, e ele lança a braba. Com o rugido de 20 canhões sem piedade, cala-se o mar qualquer tempestade. Para de show, tu não é poeta. Cena rápida dos Anjos Negros na cola dos heróis. Voltamos pro rio onde Goner conta sua história. Ele foi abandonado nas ruas de Londres quando criança e foi sequestrado por piratas que forçaram ele a mentir e roubar. O filme não conta como ele morreu, e ele também não tem nenhum hematoma evidente. Então deixe sua teoria aqui nos comentários do vídeo. Voltando, Isis não acredita, mas Dixie por outro lado ficou toda tocada. E o piratinha pergunta se a Gótica quer aprender a navegar, e ela caidinha aceita, deixando a múmia com ciúmes. E a Dixie ativa os 180 por hora, como se a água não pudesse desintegrar ela, e só para quando a vela do barco quebra, e a Isis vomita. Aparentemente zumbis dessa realidade também vomitam. Então eles decidem dormir em uma capela de cemitério. Lá Dixie e Goner estão em volta de uma fogueira, e a Isis entra em um desses buracos que eu não sei o nome, e pede ajuda do pirata, aproveitando para mandar o papo reto para ele. Ei, seu piratinha, se você tirar a Dixie de mim, eu lhe meto a porrada. Após isso, os pombinhos começam a conversar, até Goner perguntar sobre o cinto dela. De primeira, Dixie não quer falar, porém se abre e diz que é um presente de sua mãe antes dela se divorciar de seu pai. Goner fala que ela pelo menos tinha o pai, e dando uma de atacante, Dixie fala que ele tem ela, rolando um beijo. Sinceramente, com tudo que foi mostrado, eu não acredito que esse filme seja livre para todos os públicos. E a gente nem chegou na pior parte. No outro dia, Isis acorda Dixie para uma conversa, e fala como se sente sobrando desde que Goner apareceu. A Gótica conforta a sua amiga e pede que ela acorde o pirata. Mas para surpresa de ambas, o Goner saiu e levou o Azoto. Após isso, Dixie decide ir atrás do pirata para recuperar o amuleto, e pergunta para a múmia onde elas devem ir. Isis aponta para o lado onde há teias de aranha. Dixie fala que ela tinha dito que teias de aranha davam azar, e percebe que a múmia não sabe para onde ir. Então desconta na amiga o fato dela ter sido uma trouxa por acreditar em um pirata, e sai vazada deixando a amiga sozinha. Cena rápida da Dixie perdida, começa a trovejar. Um raio caiu uma árvore seca, fazendo ela lembrar de sua morte e se afastar de costas, caindo em uma ravina, ficando parecida com um boneco de Lego todo desmontado. Então voltamos para Isis aos prantos andando sozinha pela floresta, até encontrar o Goner na frente de uma caverna. Ela o ataca com pedras quando toda a culpa da Dixie não querer ser mais amiga dela nele. Ele pergunta onde a Gótica está, mas a múmia não tá para papo. Ele corre para dentro da caverna e ela o persegue. Goner tenta se explicar enquanto escala uma parede de pedra, mandando ela fugir dali. Isis ignora e quase cai, mas o pirata a segura e a puxa. Bem no momento, os Anjos Negros chegam, e o pirata manda a múmia ficar quieta. O toco começa a rugir, e Goner se revela mostrando que está com o Azoto, descendo e falando que a Dixie escapou, mas o importante é o Azoto. Então ele sai com os Furry, e o centauro não convencido manda os homens a uma ronda e mete o pé. Então Isis decide se passar pela Dixie para os guardas não acharem a Gótica. E sinceramente a Dixie não merece uma amiga dessas. Então vamos até Pirosca, que está cuidando dos bonsais da nebulosa. Então Goner chega, e a revelação suprema do filme é revelada. O zumbi que Pirosca estava namorando era o Goner esse tempo todo. Esperem um minuto. Agora sim, ele dá um chega pra Anela e revela que está com o Azoto, deixando a cuca rachada toda caidinha e querendo dar uns pega.
mas o piratinha não quer não. Voltando a Isis, os chifrudos estão fazendo um tutorial de como fazer uma caixa do zero e prender sua múmia ali. E no meio do processo, a mão dela fica presa e o colar da amizade cai. Até que o zumbi vagabundo finalmente dá as caras e pega o colar. E só eu que achei ele extremamente parecido com o Raul Seixas. Cena corta pro covil da nebulosa com Piroska e Gorner entregando o azoto. Mas a velha pergunta onde está a Dixie. O pirata desconversa, mas bem na hora os chifrudos chegam com o iFood. O pessoal acha que é a Gótica. E antes que abrisse, Nebulosa manda eles levarem a caixa porque ela vai fazer um cosplay de Condessa de Sangue. Voltamos para a Dixie, que está toda desmontada. Até o vagabundo passar ali e ver ela. Ele desce e começa a juntar as partes dela falando para ela meter o pé dali. De começo ela tava cagando, até ele revelar que os Anjos Negros capturaram uma múmia que se nomeava Dixie, que mostra a pulseira da amizade. Cena corta para a Nebulosa abrindo um portal com o poder do azoto. Cena corta de novo para dentro da cabana do vagabundo que termina de montar a Dixie. Ela fala que estava procurando ele para poderem ir até a Nebulosa, mas o Raul fala que essa ideia é uma fezes, pois a bruxa está com o azoto. Corta a cena mais uma vez da Nebulosa dizendo que era para a Dixie abrir o portal, porém ela já o abriu e está ao ponto de concluir o seu plano mestre. Volta mais uma vez para a Gótica perguntando qual é o plano mestre. O vagabundo fala que é para se vingar do Pica-Pau de uma vez por todas. E de quebra dominar o mundo com um exército de zumbis que não pode ser molhados nem expostos ao sol. Ao menos que eles tenham um protetor solar e capas de chuva não vai funcionar. Então o Raul decide brocar uma sopa de besouros. E Dixie confessa ser a verdadeira portadora do azoto e convence o vagabundo a ajudar ela. Saindo da cabana, ela pergunta onde fica o covil da Nebulosa. O Raul fala que fica onde o começo encontra o fim. E se lembrando do que Isis e Piroska disseram para ela, ela descobre que a base da Nebulosa fica na Casa dos Espelhos do parque. Então em uma mega ultra blast super transição eles chegam ao parque. Dixie pergunta o que deve fazer. O vagabundo fala que ela tem até o amanhecer antes que todos os zumbis tenham saído. E a Gótica pergunta qual é o segredo do azoto. E o Raul manda ela se virar. Ou seja, a busca pelo vagabundo foi basicamente inútil. Quase inútil. Dentro do castelo, os traumas voltam fazendo a Gótica quebrar 2 vidros sem querer, revelando uma passagem secreta. Então vamos para Gorner seguindo os 2 chifrudos que levam o Dixie de Tabotar pro abate. Então o pirata derruba um na lava. Sim, lava. O outro já o pega pelo pescoço. E usa o saco que roubou do outro e bate nele fazendo-o cair. Esse é mostrado. Calma, ainda não tá pesado o suficiente. Só que a galerinha do mal ouviu. E a velha manda Piroska trazer os 2 cornos de volta. Gorner fala para quem ele acha ser a Dixie que vai tirá-la dali. Mas Piroska chega bem na hora e percebe que seu amado está ajudando a Dixie. Percebendo que ele gosta da Gótica, ela tira um machado da coca e parte para cima mandando ele confessar. Enquanto a DR acontece, Dixie vai andando pelos corredores. E a chifruda está possuída atacando o pirata com toda a sua fúria. Então ele sobe em cima das estantes de livro enquanto a coca rachada começa a quebrá-las. Dixie de longe assiste e torce pela Piroska, afinal a moleque também traiu ela de certa forma. Ele pula de estante para estante até ficar pendurado em uma. Cansada, Piroska pede para que ele explique por que tentou salvar a Dixie. A Gótica fica surpresa com a informação. Gorner abre o jogo e fala que está morto de amor pela Gótica. E sinceramente senti muita pena da Piroska nessa cena. A coitada dedicou 300 anos da vida para ser traída no final. Então, furiosa, ela prepara um machado, mas Dixie assegura mudando o foco da coca rachada. A Gótica desvia dos ataques, e a Piroska tropeça e cai em uma fonte de água. Senhoras e senhores, preparem seus corações para a cena mais perturbadora do filme. Eu avisei. Voltando para o filme, Gorner vai até Dixie. Primeiro ele leva um tapão, depois um beijão. Depois eles vão até o portal. A cena vai até Nebulosa dispensando o toco e vai checar a demora de sua subordinada. Segundos depois, o casal chega e Gorner quer ir logo pro portal, mas Dixie recusa pois não vai sem a Isis. Recuperando o azoto, eles vão atrás da caixa. Cena corta com a Nebulosa vendo o destino de sua subordinada jurando vingança por quem quer que tenha feito isso. Até chegar na caixa e ouvir a Isis pedindo para sair. Segundos depois, os 2 chegam. E a Nebulosa segura a Isis à beira de soltar ela na lava. E propõe uma aliança. Ela solta a múmia em segurança, em troca a Dixie devolve o azoto. E assim ela poderá voltar à vida e se livrar de todos os seus inimigos, incluindo a mãe dela. Como ela sabe que a Dixie tem uma péssima relação com a mãe,
Eu não faço a menor ideia, o filme só pôs isso pra deixar a cena mais pesada. E no momento que ela segura o Azoto, ela solta a Isis, e Dix se puxa de volta começando uma luta pelo amuleto. Mas de tanto enfrentar o pica-pau, a velha levanta a Dix e segura à beira do rio de lava. Isis corre até Gorner falando que deve ajudar a Gótica, porém o pirata confia na Dixie. Dixie fala que não deixará ela destruir o mundo, pois tudo que ela ama está lá. Então Nebulosa manda real falando que o mundo é podre e os problemas delas nunca vai desaparecer. E começa a bater nela contra a ponte até desacordá-la. Até que os raios de sal invadem o lugar e por algum motivo o Azoto desperta e abre o portal. Isis e Gorner metem um belíssimo foda-se para Dixie e entram no portal, como se nada do que aconteceu no filme valesse mais a pena do que uma segunda chance de viver. Se bem que eu faria o mesmo. O Azoto brilha tanto que cobre a tela inteira. Voltamos para Dixie com cara de velha, no momento de sua morte, mas agora ela está viva. O pai dela chega e ela o abraça falando que o ama. Então, perto do final do filme, mostra como Dixie evoluiu pessoalmente e aprendeu que cada desafio, um novo aprendizado espera. E na escola ela parece ser mais confiante. Até a Falseme, da ex-amiga dela, se arrepende de ter terminado a amizade. E em uma aula de história, é nos mostrado que Isis voltou à vida em sua época e governou sabiamente o seu reino. Chegando em casa, Isis rapidamente vai para seu quarto pesquisar sobre o Gorner. Ele se tornou famoso por abandonar a pirataria e virar um poeta. A cena final do filme é Dixie andando no cemitério e falando esses fatos para seu pai, e pergunta se Isis e Gorner realmente existiram. O pai dela fala que não faz mal nenhum agradecer a eles. O filme termina com a Dixie soltando flores pelo cemitério, e aos poucos tudo se torna recortes de papel e um fundo preto para começar um dos melhores créditos na minha opinião. É sério, o estilo cartão é lindo e como os papéis se movem é cômico e não deixa perder o ritmo. Agora vamos para a minha humilde opinião. 9 de 10 para os mortos e 5 para os vivos. Os cenários têm muita pegada de Tim Burton, um leve surrealismo gótico com personagens com traços exagerados. A história está cheia de furos, porém muito interligada, como o poema que Gorner fez antes de navegar e ele quando vivo ser um poeta. Alguns dubladores eu consegui identificar. Esses são Luísa Palomanes como Dixie, Mariana Torres como Isis, Charles Emanuel como Gorner e Maria Helena Pader como Nebulosa. Se souberem os outros, deixem nos comentários. Se for para dar uma nota para esse filme, eu daria 8. E só para dizer, esse filme tem uma continuação que eu pretendo trazer no canal futuramente. Dito tudo isso, muito obrigado por assistir até aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.